seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Sem Filtro, a gente vai conversar tudo sobre balé em casa. Não é isso, Tia Ju? Perfeito, é isso. Seja bem-vinda, Tia Ju. Obrigada. Eu amei esse tema, Tia Ju. Vamos conversar. Então já vamos Bora começar lá, bem sem esse filtro. tema. Bora lá. Bom, explica pra gente, Mari, primeiro, quem são essas pessoas que fazem balé em casa? Né? Por que as pessoas fazem balé em casa? Fala um pouquinho desse tema, pra gente entender o contexto do Sem Filtro de hoje. Tá, show. Primeiro, eu acho que na verdade, desde quando existe internet, as pessoas sempre fizeram balé em casa e nunca perceberam. Se você tá olhando, você fala assim, não, eu não faço balé em casa, né? Mas você tá assistindo esse vídeo, você faz balé em casa. Sim, porque esse tipo de conversa é o que deve acontecer dentro de uma sala de aula, né? Sim. Deveria, pelo menos. Então, assim, você pega um vídeo ali que tem uma dica de como melhorar o espacate. Trabalhar espacate, você trabalha dentro da sala de aula, então você tá fazendo balé em casa. Sim. Não, fazer exercício de flexibilidade, de força, tudo bem fazer em casa, mas balé não. Opa! Né? A lesão acontece no exercício de flexibilidade e força, né? Então, eu acho que só cabe a despertar que mesmo quem fala que não faz balé em casa tem muita chance de fazer e não sabe. Sim, né? só não definiu só não como... tem um nome. E nome, gente, nomes são rótulos que não deveriam existir, né? Porque as pessoas acabam pegando o rótulo e rotulando tudo. Mas vamos lá. Quem são as pessoas que fazem balé em casa? Eu acho que todo mundo que dá play em um vídeo no YouTube, onde o assunto é balé, onde o assunto é flexibilidade, onde o assunto é fortalecimento, está fazendo balé em casa. Sim? Mas quem são as pessoas que de repente compram o meu curso, né, o meu treinamento de balé em casa, né, de balé em detalhes, que é aprender ali um novo método para você aplicar no seu presencial, enfim. Quem são as pessoas que eu tenho como alunos que declaradamente fazem balé em casa, me mandam foto, me mandam filmagens e tudo mais? Vou falar desses, tá? Tem de todos os tipos, Tia Ju. Mas assim, eu achei interessante a maneira como você colocou, por que as pessoas fazem, né? Então vamos lá. Bom, tem aquela pessoa que sempre teve o sonho de fazer balé, né? E de repente nunca pôde quando era criança e tudo mais, né? E aí chegou na vida adulta, soube que existe esse tal de negócio de balé adulto, mas ainda não venceu as síndromes, né? Do Papai Noel, do Patinho Feio e tudo mais. Se você não sabe do que eu estou falando, dê uma olhada na live que eu fiz semana passada. Vou deixar ela aqui, ó, pra você. Sim, dê uma olhada nessa live. Mas beleza. E aí são pessoas que ainda estão ali na barreira de vencer a vergonha de ir para uma escola de balé, de repente conseguir horários para fazer aula, porque às vezes os horários não batem, de ter uma escola próxima de casa ou ter uma escola na cidade. Que é muito comum, né? É muito comum. Então, assim, a gente vê dentro dos nossos alunos, né? Hoje a gente está com mais, nesse momento, a gente está com matrículas abertas. Nesse vídeo vai sair, vai estar com matrículas abertas. Sim. A gente está com matrículas abertas para o treinamento balé em detalhes, que é balé em casa, tá? E a gente está com matrículas abertas para esse treinamento, então a gente já passou de 419 alunos, né? Sim. Enquanto eu estou gravando, eu sei que tem 419 pessoas que fazem balé em casa, né? Fora a galera que faz T8S e TP4, que é o treino de flexibilidade e o treino de pirueta, porque se a gente contabilizar tudo, já passou de 1000. Já passou de 1000, né? Então, assim, só aqui no Balé Online eu já tenho mais de 1000 pessoas que praticam balé ou flexibilidade ou treino de pirueta em casa. Sim? Sim. Dentro dessas pessoas tem esse grupo de pessoas que é quem não, de uma maneira ou outra, não tem acesso a uma escola presencial.
ok? Pode ser por vergonha de frequentar uma escola, pode ser porque não tem escola na cidade, pode ser porque os horários não batem, pode ser porque o valor da escola presencial ainda é acima do que ela pode, né, pagar. Vários motivos, sim? Mas existem essas pessoas que, ao mesmo tempo que eu não tenho uma escola presencial, por que não começar aprendendo em casa? Ainda mais se for para fazer o TBD, que é o treinamento balé em detalhes, que trabalha ali algumas ferramentas para você realmente desenvolver uma técnica diferenciada, um método diferenciado para você chegar na sua aula presencial dominando um pouco do que é que está sendo falado ali, tá? Se você quiser saber mais do que eu tô falando, eu vou colocar um link aqui embaixo. Esse link só vai funcionar enquanto as matrículas estiverem abertas. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Tá na descrição lá embaixo. Dá uma olhadinha lá, vai estar escrito matrículas abertas TBD e você clica lá. Enfim, então são essas pessoas, certo? O primeiro tipo de pessoa, primeiro grupo. Depois a gente tem uma outra esfera ali, que são as pessoas que fazem aula presencial e que de alguma maneira sentem falta, né, da base do balé. Porque na hora que chega nos passos complexos, tipo pirueta, o centro ali da sala de aula, um grande salto, enfim, algum passo mais complexo que acontece fora da barra, sente que não está conseguindo executar. E aí vem procurar o treinamento balé em detalhes, porque sabe que o treinamento vai fortalecer ali o que de repente não foi tão desenvolvido. Então tem esse grupo de pessoas que são pessoas que fazem balé presencial, tem um professor em sala de aula, às vezes faz mais do que 2 vezes por semana, às vezes faz até aula particular com o professor presencial, mas quer ter acesso ao meu método para poder aplicar autocorreção, aplicar outras técnicas para melhorar a sua dança na sala de aula. Então, tem muitas pessoas que fazem aula presencial e que estão no treinamento. Na verdade, é a grande maioria, né? Existe uma pequena parcela que nunca fez, existe uma grande parcela ali que já faz, que está no presencial. Tem pessoas que fizeram há um tempo atrás e estão querendo voltar, mas por vários motivos ainda não encontrou um lugar ou não se sente segura para voltar direto a frequentar as aulas porque precisa relembrar algumas coisas, então também faz aulas ali em casa. E tem professores. Sim, tem esse grupo também. Tem os professores, tem professores que compram treinamento por 2 motivos. Na verdade, quando eu comecei a ver professores no treinamento, eu comecei a olhar e falei assim, gente, mas por que professor compra um treinamento de balé em casa, né? Falei, nossa, que coisa estranha, né? E aí eu comecei a perceber, e aí eu falei, eu acho que é porque, né, eles querem ter acesso ao meu método, né, de repente aplicar nos alunos deles e tal. E isso é legal, assim, né, a grande maioria deles aplica mesmo e a gente troca figurinha ali dentro do treinamento. Mas não é só isso. Tem muito professor que compra para fazer as aulas, para fazer balé em casa, porque depois que você começa a dar aulas, você não faz mais aulas. Vira correria louca. Não faz mais. Então tem muitos professores que acabam comprando ali o treinamento para aplicar nos seus alunos e acabam voltando a dançar, voltando a fazer aulas, voltando a se sentir bailarinas também, Sim. Fazendo treinamento. Show. Então assim, por que as pessoas fazem balé em casa? Por vários motivos. Pode ser para se sentir segura para procurar uma escola, pode ser para melhorar o seu desempenho em sala de aula, pode ser para voltar a dançar, pode ser para conhecer um método diferente de ensino de balé, por vários motivos. Show, legal. Então assim, só recapitulando, se eu não perdi nada. Recapitulando, então, você tinha falado dos grupos de pessoas que procuram, de repente, fazer balé em casa. Tem aquele grupo que só busca vídeo mais teórico,
mas não pratica em casa, só está buscando conhecimento ali, tem esse grupo, e tem o grupo que busca o balé em casa mesmo para praticar mesmo em casa, que aí entra quem não tem acesso à escola, entra quem está em busca de otimizar, que já faz aula presencial, mas está em busca de otimizar, e entram os professores, seria mais ou menos assim. Isso. Tá, legal. Show, bastante gente, né? Não, legal. E uma outra dúvida que eu acho que é muito comum, né, quando se fala em balé em casa, é a questão, mas como assim, se em casa sem professor, como funciona isso, fazer balé sem professor? Vou fazer tudo errado em casa? Quem é que vai me corrigir? Como que é essa questão do balé em casa? Primeiro ponto, né? Se for para fazer tudo errado, é melhor não fazer. É um bom princípio, né? É melhor não fazer. Então, se você estiver acompanhando algum canal ou, sei lá, tendo acesso a alguma coisa que não te ensina a se corrigir, a perceber se você está fazendo errado ou não, é melhor parar. Por quê? Tem grande chance de você começar a desenvolver uma consciência corporal para aquele passo, para aquele movimento de forma errada, e aí depois você tem um trabalho do cão para tentar apagar aquilo. Sim. Então assim, pode, ao invés de ajudar, pode piorar. Qual é a grande questão? E olha, eu vendo cursos online de balé e eu estou falando isso. Por quê? Qual é a grande questão? No meu treinamento, eu ensino a pessoa a se corrigir. Ela não fica repetindo o movimento errado. Ela faz errado propositalmente para ela entender o que é errado, para aí ela poder aplicar o correto. Perfeito. Então, assim, a dinâmica de fazer em casa não é igual de fazer na sala de aula. Seria como uma metodologia própria para fazer, em casa. Porque na sala de aula você vai lá, fez errado o negocinho, o professor já chega lá e te corrige. Em casa não tem isso não, meu bem. Em casa ou você sabe o que você está fazendo ou vai dar a zica. E isso é muito legal, porque lá eu ensino você a saber o que está fazendo. Sim. Isso é o diferencial do negócio. E aí, se você sabe o que você está fazendo em casa, na hora que você chegar na sala de aula, você sabe o que você está fazendo. Essa é a brincadeira do negócio. Entende? Por isso que eu falo, não é ensinar passinhos. Então, eu tenho medo de fazer em casa porque eu tenho medo de errar. Tenha medo mesmo. Procure um método que se responsabilize nesse sentido. E eu me responsabilizo nesse sentido. Vou te ensinar a se corrigir. Essa é a questão. Perfeito. E tem muitas alunas, né, do próprio curso regular que fala, né, que ela passou, depois de ter feito o curso, passou a se corrigir dentro de sala de aula e que isso até ajudou ela a se desenvolver mais, né? Sim, Porque uma vez que você aprende a se corrigir, você se corrige em qualquer lugar, né? Exatamente. E olha só, quantas dicas gratuitas a gente tem aqui no canal. E eu ensino aqui no canal com os mesmos fundamentos que eu ensino no treinamento. No treinamento é muito mais detalhado. Por quê? Eu posso ficar lá 1 hora falando de Tandi. Estou dentro do treinamento. São pessoas que estão querendo me ouvir. Entende? Aqui no canal eu tento falar o básico que eu acho que é interessante para as pessoas. Mas são pessoas que eu não conheço. Né? A gente não sabe. Você vai ver um vídeo, tem lá 130 milhões de visualizações, sei lá, 130 mil visualizações. Você conhece essas 130 mil pessoas? Não conheço. Não sei o exato motivo que fez ela clicar naquele vídeo e estar assistindo. Agora, você entrou pro meu curso, eu te conheço? Conheço. Sim. Conheço, porque a primeira coisa que você passa é por um questionário ali para eu saber exatamente quem você é, o que você está procurando. Sim. Então, são propostas diferentes. Então, assim, mesmo no canal, eu já pincelo de uma maneira fazendo com que a pessoa perceba o corpo dela para ela cometer a menor quantidade de erros possíveis. Sim. Ela aplica esse negocinho que eu ensino aqui no canal e vê a aula dela mudando lá dentro da sala de aula. Aí você imagina se você realmente ter acesso ao treinamento e poder aplicar isso. Você otimiza demais, né? Entende? Então isso que quando eu falo autocorreção, eu sei que
para algumas pessoas pode ser um termo muito vago, tipo autocorreção, nunca ouvi falar isso. Nunca ouviu mesmo, fui eu que inventei, como que vai ouvir falar, né? O negócio surgiu lá desde os meus tempos de bolinha, eu não vou contar essa história de novo não. Mas enfim, eu que desenvolvi essa questão da gente pensar, cara, como é que eu tô fazendo? Pode ser que tenham pessoas que façam isso sem nem saber que aplica a autocorreção, mas o nome autocorreção, nesses meus 40 anos de vida, eu nunca vi. Não ia colocar um nome que já existisse. Então, assim, eu sei que é difícil para as pessoas entenderem. Então, a próxima vez que tiver uma semana do intensivão, passe pela semana do intensivão para tentar entender do que é que eu estou falando. Porque é muita coisa, senão eu vou dar outra semana do intensivão. Show. E uma outra dúvida, né, que passa na cabeça das pessoas é, mas fazer balé em casa aumenta o risco da bailarina se machucar, da bailarina ter uma lesão? Como é que funciona isso? Não, assim, ó, as lesões elas acontecem basicamente de duas maneiras. Ou ela pode ser uma lesão por um trauma, e ó, a gente fez um vídeo só falando sobre lesões no balé, né? Vou deixar ele aqui. Mas assim, as lesões, ou ela acontece por um trauma, então eu fui lá, fiz um tan levé, na hora que eu voltei pro chão, desequilibrei e fiz um entorse. Isso é um trauma. Mais acidental seria. Isso, né? Então, aconteceu alguma coisa que fez com que a lesão acontecesse ali, naquele momento, naquela hora, daquele jeito. Eu consigo contar pro médico o que aconteceu. Essa é a lesão traumática. Sim? Teve um fato direto. E esse tipo de lesão traumática que tem um fato direto pode acontecer dentro da sala de aula, pode acontecer com você fazendo balé em casa, pode acontecer com você correndo, no supermercado, pode acontecer com você no supermercado tomando banho, ou seja, é uma fatalidade. Sim? Se a gente pensar na dinâmica do tan levé, como é que eu devo voltar para o chão, o que amortece o que, eu posso evitar? Posso. Se a gente pensar em fortalecer a região de tornozelo, não sei o que, não posso evitar? Posso. Por isso que a gente faz exercícios em casa, né? Para fortalecer essas coisas, tá? Agora, existe uma outra lesão, que é uma lesão que a gente pode chamar ali de lesão crônica. Não é que ela é crônica, é que o processo que faz a lesão acontecer, ele é crônico, ele é contínuo. Então eu vou lá um dia e faço um plié sem ativar as forças corretas, que eu ensinei na semana do intensivão, sem ativar as forças corretas, e o meu arco do pé desabre e o meu joelho cai discretamente para frente. Um dia. No segundo dia de aula eu vou lá, faço isso de novo. No terceiro, no quarto. Depois de um mês, depois de um ano, eu vou começar a estar sentindo dor na região da frente do joelho, quando eu penso em andeor, tá? Em primeira posição. Ou como fisioterapeuta, da região interna do meu joelho. Então eu vou começar a estar sentindo dor nessa região. E aí eu vou passar no médico e vai ver que tem uma tendinite, tem umas fibras que estão mais lesionadas, enfim, pode acontecer várias coisas. E aí eu falo, gente, eu me machuquei fazendo balé. Não, você me machucou fazendo o exercício errado. É um negócio contínuo. E fazer o exercício errado, isso pode acontecer dentro de sala de aula ou fazendo balé em casa. Por isso que eu tô falando. Eu devo fazer balé em casa, né? Assim, é bom fazer balé em casa? Sim, mas você precisa ter um guia, você precisa ter um método para isso, né? Então, eu vou lá e pego uma dica no canal, eu vou me machucar? Talvez não, vai ser muito difícil fazer um dia só. Porque fazer balé em casa precisa de consistência também. Sim. E sozinho é difícil manter a consistência. Então, tem várias coisas. Então, eu tenho medo de fazer em casa porque eu tenho medo de me lesionar. Bom, lesão traumática pode ser com você fazendo balé, como pode ser com você tomando banho. Pode ser em casa fazendo balé ou pode ser no presencial fazendo balé. Lesão de longo prazo, vamos dizer assim, ela pode acontecer com você dentro da escola, fazendo o plié errado e o professor não reparou. Sim? Ou ela pode acontecer com você fazendo errado em casa, porque em casa você não conseguiu desenvolver a autocorreção.
Então, a questão da lesão está no erro, em fazer o erro. Então, como é que eu faço para evitar o erro, para evitar me machucar? Desenvolva a autocorreção. Conheça o seu corpo ao ponto de você conseguir perceber que aquele movimento está errado sem olhar. Show. Sim? Então, o que define a lesão não é aonde você está fazendo o balé, mas sim você fazer o movimento correto ou incorreto. Isso, exatamente. Ah, legal. Show. Tudo bem. E quando a gente se matricula numa escola presencial, né, a gente vai lá e se compromete. Vou de segunda e quarta, tal horário, nananã. E quando se fala em balé em casa, a gente já tem uma liberdade maior de horário, né? Você encaixa no horário que é conveniente para você. Como é a questão disciplina quando você tem essa liberdade de horário? É uma nhaca. É que nem trabalhar em casa, né? Antes de eu trabalhar em casa, né? Porque hoje eu trabalho aqui no estúdio, né? Então tem esse espaço para eu gravar as dicas. Mas a minha maior carga horária de trabalho é na minha casa. É onde eu tenho um escritório, né? E que a gente fica lá e trabalha e tal. E antes de eu trabalhar em casa, eu achava que era meu sonho, assim, sabe? Ai, um dia eu vou trabalhar em casa, porque aí, olha, eu posso estar aqui com as minhas filhas, né, minhas cachorrinhas. Ai, aí de repente eu posso, eu quero molhar no meu jardim as plantas, eu vou lá e molho, aí depois eu volto a trabalhar, e nananã. Gente, não é assim não. Trabalhar em casa é uma loucura, é muita loucura. Você perde, se você não se torna disciplinada, você não tem mais horário de almoço, você não tem horário de começar a trabalhar e horário de terminar de trabalhar. Você mistura tudo. E isso acontece quando a gente faz balé em casa. Então, quando eu tenho a escola presencial, eu vou lá e marco meu horário e eu sei que de segunda e quarta, o horário X, eu tenho que ir pra lá. Então, se o Joãozinho tá querendo brincar no parquinho, ele vai ter que esperar eu voltar ou vai ter que ir antes, né? Porque eu tenho meu horário lá. Agora, em casa, se o Joãozinho quiser brincar no parquinho, ou eu coloquei muito bem as regras do negócio, ou o meu balé vai ficar para depois. Eu vou brincar no parquinho. Sim? Então, tem que tomar cuidado com isso. Em casa, a gente precisa ter disciplina pra gente manter aquilo. Precisa ter uma programação, uma organização para isso. Então não é simplesmente, eu vou fazer em casa, então que agora vai ser simples e fácil. Você vai desistir no meio do caminho. Assim você desiste no meio do caminho. Chances, né? Você precisa se programar. Tanto que quando as pessoas, né, os alunos entram para o treinamento do Balé em Detalhes, tem um módulo ali. A primeira coisa que eu faço é prepará-los para eles fazerem balé em casa. Eu falo sobre lesão, eu falo sobre a rotina, eu falo sobre a questão de criar hábito. Você ensina eles a se organizar. Eu ensino eles a se organizarem. Enfim, tem várias coisas, não vou ficar contando não, porque senão estraga a surpresa de quando o aluno entra lá dentro. Mas assim, tem várias coisas que tanto que é muito comum os alunos saírem, terminarem o treinamento e virem contar, né, pra gente que o que o treinamento te ajudou? Nossa, não, hoje eu me sinto mais bailarina, me sinto assim. Mas sabe uma outra coisa que me ajudou? Na minha organização. Sim. E aí elas pegam aquela organização do treinamento de balé em casa e levam pro trabalho, e levam pro marido, e levam pro... É muito engraçado. E é isso, eu acho que a gente precisa ter disciplina pra tudo, né? Então, fazer balé em casa, se você tiver um método, ele te ajuda. Disciplina, organização e comprometimento, né? De estar a fim de... e aí o comprometimento pode vir de você mesma, se você já tiver um mindset bem forte para isso e tal, mas a gente sabe que dá uns pontos e vírgula no meio do caminho, né? Dá uns pontos e vírgula. Você tá vindo no comprometimento, ponto e vírgula, comprometimento, né? É assim. Se estiver comigo até agora, coloca aí hashtag ponto e vírgula. Mas e aí a gente dá essas falhadinhas. E aí quando você tá num treinamento ali com uma supervisão, com uma mentoria mesmo,
pô, eu vou pegar no seu pé. Sim. Vou querer saber o que aconteceu. E pega, hein? Pego. Eu sou chata, as pessoas acham que eu sou legal, mas eu não sou. Eu pego no pé, o que aconteceu? Ah, não quero mais saber disso não, bora lá. Tá com aula atrasada, vamos lá. Né? Senão o negócio vai ficando. Legal. E, Mari, explica uma outra coisa. O balé em casa, você já tinha explicado lá no começo, né? Que cada pessoa procura por um motivo, tem os seus motivos, mas de alguma maneira o balé em casa ele substitui o balé presencial? Não. Então explica isso pra gente, pra ficar claro isso de vez. Não. Balé em casa, balé online não substitui o balé presencial. Por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como o balé presencial não substitui o meu balé online. Sim? Vou explicar, vou desenhar. Olha só, no presencial você tem um professor não para te corrigir. A função do professor não é ficar te corrigindo, não. A sua função é se corrigir. Mas você tem um professor, tá, que vai te olhar e te dar alguns toques que pode facilitar o seu processo, mas principalmente um professor que vai te desafiar nesse processo. Esse é o ponto mais importante. Você ir lá e fazer aula e o professor ficar te corrigindo, ficar falando faz assim, faz assado, faz isso aqui, pô, que aula chata. Sinceramente, que aula chata. É sem filtro. Né? Aula chata, às vezes eu falo umas coisas que a tia Júlia olha assim pra mim, ó. Sem filtro, eu posso falar. Esse é o quadro que nunca vai sair, gente. Mas beleza, é uma aula chata. Mas entende, eu tô ali, o professor, eu corrigi isso, tenta fazer assim, tenta fazer assado. Agora, se eu tenho um professor que me desafia, que eu chego na aula, ele dá o toquezinho de correção, de não sei o que, mas o principal ponto dele é falar, não, hoje nós vamos fazer dupla pirueta. Não, hoje nós vamos fazer o grande salto. Não, hoje nós vamos fazer 32 elevês. A gente fez 16 semana passada, hoje nós vamos para 32. É uma pessoa que está mostrando que ela acredita muito mais em mim do que eu mesma. Isso me motiva. Legal. Isso faz eu querer mais. Entende? Então, dá para ter isso no online? Dá, mas é diferente do presencial. Então, quando você encontra o professor dos sonhos, agarre-o. E aí, beleza. Então, no presencial, eu tenho um professor que pode ser aquela pessoa que realmente me motiva, professor ou professora, que me motiva, que me leva pra cima, que me leva pra frente. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. No presencial, eu tenho a possibilidade, né, de fazer aula com outras pessoas ali da mesma idade que eu, do mesmo, né, mesmo convívio, sabe? A mesma mentalidade, os mesmos procurando interesses. Balé. Isso, balé adulto, todo mundo é balé adulto, não sei o que. Existe essa possibilidade, são poucas escolas que trabalham só com balé adulto, assim, né? Uma turma só de balé adulto, né? Muitas escolas acabam misturando adolescente com adulto ali, então precisa tomar um pouco de cuidado, mas existe essa possibilidade. No online, você vai ter isso, você vai ter dentro de um grupo, algo fantástico que eu vou falar depois. Mas uma outra coisa que você tem no presencial e que no online você não tem, a possibilidade de se apresentar, de participar de um espetáculo. E isso é impagável. Sim? Então assim, tem várias coisinhas que eu tenho ali no presencial que são impagáveis, que não tem no online. Não tem, né, no Aprender Balé em Casa. O Aprender Balé em Casa, ele é um trabalho totalmente individualizado, você com você. Sim, esse é o foco do balé em casa. Coisa que no presencial você não tem. Você parar no presencial para fazer um plié, sentindo as forças do seu plié, sentindo as contrações, percebendo se o seu corpo está certo ou está errado. Acabou a aula. Porque você tem que acompanhar o que todo mundo está fazendo. Tem que correr, bora. No online, em casa, quando você está lá em casa, você com o seu celularzinho assistindo a aula, você dá pausa e fala, deixa eu testar isso que ela está falando. Ai, agora eu entendi. Deixa eu voltar. Voltei. Então vamos lá, Mari, agora eu entendi. Ah, tá, assim. Isso você não tem no presencial.
Esse tempo para você... Para você assimilar as coisas, essa possibilidade de voltar à explicação, a possibilidade de assimilar e no outro dia falar assim, não, peraí, eu quero ver esse negócio de novo porque eu acho que tem alguma coisa ali que eu não entendi. Isso você não tem no presencial, entende? Outra coisa que você não vai ter, que você tem no online ali, você não vai ter no presencial. A possibilidade de estar em contato com centenas de bailarinas do mundo inteiro. Sim, a gente chegou no Japão. Toda vez que eu falo do Japão, eu falo, gente, olha, nunca tinha imaginado chegar no Japão. Chegamos no Japão. Então, assim, você tem possibilidade de conhecer o que é balé adulto em outro país. Trocar ideia com a pessoa. E aí você começa a perceber que tem coisas lá que são muito parecidas com aqui, tem coisas que são muito diferentes. Aí você, nossa, é um outro universo, é uma outra coisa. Fora um monte de outras coisas que só acontecem no online, mas que eu não vou contar porque também são surpresas. Mas são diferentes, um não substitui o outro. Na verdade, o online ele vem para agregar o presencial, para que você tenha no online tudo aquilo que não é possível ter no presencial. Perfeito. E uma outra dúvida, o balé em casa, ele é para quem assim, já tem o mínimo de experiência, ou que já faça, ou que já fez um dia, para quem tem o mínimo de experiência, ou pode ser para quem não tem nada de experiência, a questão fazer balé em casa? Pode ser, você quer te ajudar? Não é meu caso não, tá? Não, assim, na verdade, o balé online, né, quando eu comecei ali tudo, eu falei, né, gente, eu quero levar isso, né, para as pessoas. E eu achava que quem fosse entrar, né, pro treinamento e tal, fossem ser só pessoas que nunca fizeram, sabe? Porque era a possibilidade de, né, você fazer em casa, de não sentir vergonha de ir para uma escola. Tem bailarinas adultas que sentem, mulheres adultas que sentem vergonha de ir para uma escola. Então eu achei que fosse aparecer essas pessoas para mim. Para minha surpresa não, a maioria faz presencial, né? Então assim, dá pra fazer sem nunca ter pisado numa sala de aula? Dá, fácil. Na verdade, quando você faz isso, quando você começa, eu tô pensando em fazer balé adulto, você tem a possibilidade de ir só pro presencial, você tem a possibilidade de ficar só no online, você tem a possibilidade de juntar os dois. Juntar os dois é o ápice. Agora, entre ir para o presencial de cara e ir para o online, sinceramente, vá para o online. Ainda mais hoje, depois de tanta coisa que eu já passei aqui no balé online, sabe, a gente vai fazer 3 anos de existência, bem. É muito comum as mulheres irem para o presencial, não estarem preparadas e desistirem. E aí vem para o online, realimenta tudo aquilo, vencem o retorno para tentar começar de novo. Sim, então, é muito comum, né? Às vezes é melhor não passar por esse trauma, sabe? E começar no online. Se você tiver que escolher entre um ou outro, começa no online. Porque aí no online eu vou conseguir te preparar para você chegar para o seu presencial. E aí ninguém te derruba, meu amor. Não vai ter perna alta de menininha de 15 anos que você vai olhar e se sentir uma fracassada. Entende? Esse é o ponto. Sim. Ótima dica. Muito bem, pra gente fechar o nosso tema, então, eu queria que você desse, pra quem tá pensando em começar o balé em casa, qual é a dica que você daria? Show, Tia Ju. Agora eu queria filmar muito a sua cara. Porque eu vou te surpreender. Antes de começar a dica, a Tia Ju falou assim pra mim, Mari, a gente vai falar sobre tal assunto. Eu falei, Falei, ela me avisou ontem, né, desse assunto. Aí hoje de manhã, aí agora antes de começar ela falou, agora vai ser aquele assunto assim. Eu falei, beleza. Hoje de manhã eu acordei e vim pro meu Instagram. E aí eu vi uma mensagem aqui e eu falei pra pessoa, eu vou gravar sobre isso, vou falar da sua mensagem. Peraí, gente, que agora eu preciso achar a mensagem. Eita, Deus. Vamos lá, semana de intensivão assim, ó. Vamos lá. Ela colocou, oi Mário, boa noite.
Bom dia também, risos. Me veio uma dúvida aqui. Depois de 13 anos fora da sala de balé, uns bastante quilos a mais e um sedentarismo presente nos últimos 4 anos, kkkk, resolvi mesmo voltar para o balé. Por enquanto vai ser online, até achar uma escola aqui na minha cidade. Preciso, senão eu vou ficar doida. Eu amo muito balé e sinto falta de todos esses anos por parar. Como um clique traumático. Não tenho parado de estudar e pesquisar e tentar fazer as coisas em casa. Então resolvi tentar online por enquanto. O que você me aconselharia para começar? Além do balé, vou fazer academia, porém pensei em comprar uma sapatilha, blá 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 blá. E aí eu respondi para ela e falei, olha, eu vou gravar hoje uma dica sobre balé em detalhes, sem filtro sobre balé em casa, e eu falo sobre isso. E aí você fez a pergunta e eu falei, E aí o que eu achei interessante da pergunta, né? Ela fala que ela fez balé, que ela parou por um trauma, sim. Depois mais pra frente ela conta que na verdade ela foi voltar pro balé e que aí a pessoa lá na cidade falou que ela, da escola lá, falou que ela pra idade dela não tinha, né, que ela não poderia fazer, enfim. E agora ela venceu, né, toda essa situação para poder voltar realmente, só que ela vai fazer em casa até ela achar um lugar e que eu estaria indicando para ela, então agora eu vou indicar para todas as pessoas. E aí eu achei interessante que ela parou de forma traumática, engordou, né, e tá querendo voltar, tá até pensando em fazer academia, porque provavelmente ela tá pensando em emagrecer, né? Uhum. Então assim, primeira coisa, quando a gente fala assim, cara, não, eu vou agora decidir, eu vou fazer balé em casa. Use essa energia que você gerou ao falar isso, ao pensar isso, para se organizar. Não comece dando play no vídeo. Esse é o ponto. Você precisa se organizar, tá? Quando é que eu vou fazer aula? Quais os dias da semana? Quais os horários? E aí você me perguntou agora há pouco, qual que é o horário? Uhum. Não, eu tenho que ter um horário específico. Mas é impossível, porque eu tenho na segunda, mas na quarta eu não tenho. Tá, na segunda vai ser o horário X, na quarta vai ser o horário Y. Mas eu tenho que ter isso muito bem pré-estabelecido. Porque senão a vida vai tomando conta da gente. Sim. E essa empolgação vai passar. Sim. E a gente se mantém comprometida na hora que a empolgação passa. Então, primeira coisa para quem está pensando em fazer balé em casa, com o meu treinamento online ou sem o meu treinamento online, é se programar. É ir lá, pegar o calendáriozinho e falar, são esses dias, esses horários que eu vou fazer. Depois, criar um cronograma de aulas. Quais são as aulas que eu vou fazer? E aí, arregaçar a manga não, né? Calçar a sapatilha, levantar o bumbum do sofá e fazer. Então, assim, o que eu diria pra ela, no caso da mensagem, né? Principalmente que ela me mandou ali, o que me chamou a atenção foi ela falar que ia fazer musculação. Não tenho nada contra. Mas, se o peso tá incomodando ou ela ou você, né? Se o seu peso incomoda, faça o que você sabe que precisa ser feito. Eu preciso ir na nutricionista, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, associado ao balé. Agora, se ele não, o meu peso não incomoda, mas eu não faço porque disseram que não pode, parar com isso. A gente volta lá pro vídeo que eu indiquei no começo da dica de hoje, sobre as síndromes, para você voltar e dar uma olhadinha. Então, assim, tem toda uma fase para a gente se programar, para a gente se organizar, para a gente iniciar o processo de fazer balé em casa. Mas, além disso, olhe para você. Quais são as necessidades que você está tendo? Estou com necessidade de emagrecer? Então, eu vou fazer alguma coisa para isso. Não, não estou. Isso é o que falaram por aí. Estou um pouco me ferrando para isso. Então, tá tudo bem. Uhum. Sim. Enfim,
é essa dica que eu dou, Tia Ju. Eu acho que a organização é o primeiro passo, ter um método para você não fazer errado em casa. Quando você diz escolher as aulas que você vai fazer, é nesse sentido, de definir qual é o método ali que você vai usar, né? Nesse contexto. Sim. Tá. Né? Então, não, eu vou entrar pro treinamento Balé em Detalhes para desenvolver autocorreção. A partir do momento que você desenvolve autocorreção, tipo os meus alunos, tem uma aluna que elas finalizaram o treinamento e aí elas foram lá e montaram o treinamento delas, pegando dicas aqui do canal. Então elas fizeram o treinamento pago, desenvolveram a autocorreção, montaram toda a organização dela, porque elas conheceram a organização do treinamento, montaram a organização delas, usaram os conteúdos que tem aqui no canal para isso e ainda me mandaram e falaram: Mari, o que você acha? Falei: cara, eu quero isso pra mim, posso usar também? Então assim, isso é muito legal e elas disponibilizaram para todo mundo que faz parte do grupo de alunos. Entende? Show! Sim, fechamos, Tia Ju. Muita informação importante. Show! Foi sucesso. Sucesso? Você também acha que foi sucesso? Então clica aqui embaixo, dá um curtir nesse vídeo porque é importante pra gente aqui no canal. Se inscreva no canal que tem dicas de segunda a sexta. E uma mensagem final que eu quero deixar é assim. Primeiro ponto, analise as coisas, analise fatos, porque eu sei que muitas vezes a gente escuta falar coisas, né? Como eu já escutei, que tipo, é um absurdo o balé online, né? Você acha, como é que vai aprender em casa sozinho, não sei o quê. Primeiro, analise. Vai lá na página do balé online, vai aí no canal mesmo, você vai achar uma playlist de histórias dos alunos, são depoimentos dos alunos que passaram pelo treinamento. Então eu acho assim, a única pessoa que pode falar se balé online funciona ou não sou eu, porque eu não faço. Sim, eu não faço. Eu criei, eu não fico hoje em dia fazendo aula, hoje em dia eu fico aqui gravando dica. Quem faz são os meus alunos. E se eu defendo que balé online é uma maneira eficiente para você acelerar seu aprendizado, para você desenvolver a autocorreção, para você ser a protagonista da sua história dentro da dança, não é porque eu acho que isso acontece, é porque eu vejo isso nos meus alunos. Não é um aluno, são 419 hoje que eu estou gravando esse vídeo. Então, quando você ouvir falar alguma coisa sobre mas balé em casa, mas isso não funciona, não sei o quê, veja os fatos, lide com fatos. Lide com fatos. Olha lá o nome das pessoas que estão com os depoimentos. Nos vídeos tem o nome das pessoas. Localize elas nas redes sociais. Manda uma mensagem, pergunta. Pergunta se ela é de verdade, se ela faz mesmo. E você vai ver que faz. E aí você vai ter a opinião real de alguém que faz. Sim? Sim, Tia Ju. Perfeito. Foi sem filtro, cabe um desabafo, né? Beijo, galera. Eu te vejo na próxima dica. Até mais. Mas é um tema bem legal esse, né? Para desmistificar, né, algumas coisas, né? Tem muitas coisas que são enraizadas, né? E levam tempo para Sim, a gente já tá há 3 anos nesse caminho, né? E aí, assim, eu amo o que eu faço, amo balé, amo dar aula presencial, passei a amar o online pela dimensão que ele causa, pela quantidade de pessoas que ele alcança, por mensagens como essa que eu recebo todos os dias. Então, eu olho para tudo isso e eu falo assim, gente, que loucura, né? Até eu acabei sendo transformada de uma certa maneira pelo online. E a gente fica ali tentando bater na tecla de que isso não funciona. Isso é tentar segurar o tempo, sabe? É tentar ficar na TV de tubo. Não, vai virar... buscou essa TV de tubo. Pois mas vai virar uma TV de plasma, depois vai virar uma TV L não sei o que, depois vai virar uma HDMI, depois vai virar... É isso. Então, o balé ele não muda, mas a forma como a gente pode adquirir mais conhecimentos muda. Já parou pra pensar que daqui a alguns anos pode ser que você aperte aqui no braço
e abra-se uma telinha e fala Fouetê, os principais erros do Fouetê são X, Y, Z, nanana. É isso. Daqui a pouco vai ser Matrix, né? Você entende? Porque se a gente ficar tentando segurar a velocidade das coisas, isso significa que eu estou denegrindo o balé, que eu estou, eu Mari, e eu bailarina, que eu vou dançar pior por fazer isso. Não! Antigamente a gente ia na Barça, né? Hoje a gente vai na internet. Só Sim. isso. Só Sim. isso. É ir atrás de conhecimento sempre, né? Isso que transforma, né? É essa a questão. Ir atrás de conhecimento. A maneira, o veículo como você vai fazer isso, pouco importa. Show?